momento eu quero falar com você do amor de Jesus Cristo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, ele foi manifestado aos homens como sendo a maior expressão do amor de Deus para a humanidade. A Bíblia fala que num tempo em que o mundo estava vivendo em trevas, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, a Bíblia Sagrada fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna está em Cristo Jesus. Por isso, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, aproveite a sua oportunidade enquanto você vive, porque muitas pessoas estão vivendo nessa terra como se nunca fosse morrer, sem preocupar com amanhã, sem preocupar com a verdadeira causa da vida, porque a Bíblia fala que Deus criou o homem para a glória do nome, do seu santo nome. Mas o homem pecou contra Deus, o homem quebrou a aliança com Deus, o pecado entrou na terra, o pecado dominou o coração dos homens, e os homens vivem como se não precisassem de Deus para nada. Mas a Bíblia Sagrada fala que todo aquele que não crê na palavra de Jesus Cristo será condenado. Por isso eu digo para você, se você ainda não teve um encontro com Deus, aproveita a oportunidade enquanto você está vivo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e Ele tudo fará por você, porque todo homem que passa nessa terra, ele precisa do perdão de Deus. Você que está me ouvindo, você precisa do perdão de Deus. Talvez você diz assim, eu não preciso de Deus para nada. Você pensa que você não precisa de Deus para nada, porque o fôlego de vida que você tem, quem te deu foi Deus. O alimento que você alimenta, quem faz crescer na terra é Deus. A chuva que cai sobre a tua cabeça, é Deus é que manda. Por isso, o homem pensa que ele não precisa de Deus para nada, mas Deus deixa a vida do homem andar e ele segue numa cegueira, pensando que não precisa de Deus para nada. Mas a Bíblia fala que essa vida que Deus te deu, um dia Deus vai pedir conta dela, de tal forma que a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar diante de Deus para dar conta daquilo que fez nessa terra. E a Bíblia fala, Jesus Cristo, Ele é a expressão do amor de Deus para nós, aonde Deus manifesta o seu poder na terra através do teu Filho Jesus Cristo, ressuscitando Ele dentre os mortos e dando-nos uma oportunidade de fugir da ira que Deus há de se manifestar sobre a terra, sobre toda a impiedade, sobre todo o pecado, porque a Bíblia fala que Deus tem um dia marcado em que com juízo e justiça Deus vai julgar a humanidade. Deus tem um dia marcado em que com juízo e com justiça Deus vai chamar cada homem, cada mulher que pisou na face dessa terra para estar diante dele, porque o homem terá que prestar conta daquilo que ele fez enquanto ele estava nessa terra. Mas como a Bíblia fala que Deus não criou o homem para ser condenado, Deus criou o homem para ser salvo, mas o homem por sua vez fez aliança com Satanás e pecou contra Deus. Mas Deus manifestou o seu poder, trazendo salvação aos homens através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso hoje o Evangelho ele está sendo pregado em todas as terras, em todos os países, em todas as tribos, línguas e nações. O Evangelho ele está sendo anunciado, e onde está sendo pregada a palavra de Deus, a voz do pregador, a voz do arauto, a voz daquele que anuncia, está dizendo para a humanidade: arrependa-te enquanto é tempo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, arrependa-te enquanto é tempo, para que você seja perdoado em tempo oportuno, e para que recebendo o perdão dos pecados na sua vida, venha sobre você o tempo de refrigério, o refrigério na alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, a Bíblia fala que Ele ressuscitou ao terceiro dia.
dia, trazendo salvação à humanidade. E ele disse aos seus discípulos: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E este evangelho, Jesus disse, será pregado em toda a terra, em testemunha a todas as nações. E hoje o evangelho está percorrendo a terra como um convite de Deus para as nações. O evangelho está percorrendo a terra como um convite de Deus para a humanidade. O evangelho está percorrendo a terra como um convite de Deus para quem quiser receber o perdão dos pecados, porque sem a ajuda de Deus, sem o perdão de Deus, o homem está nas trevas. Sem o perdão de Deus, o homem está perdido. Sem o perdão de Deus, o homem está condenado. Mas quando você ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela entra no coração do homem. E quando a palavra de Deus, ela entra no coração do homem que está perdido, ela produz arrependimento. E se o homem se arrepender, Deus aciona o perdão. E quando Deus perdoa o homem, a Bíblia fala que o nome do homem é escrito no livro da vida. E a partir deste momento, essa pessoa já não é mais como uma folha seca que vai para onde o vento levar. Mas a partir deste momento, a Bíblia Sagrada, ela fala que este homem, esta mulher, já passa a estar na condição de filho de Deus, porque todos os homens são criatura de Deus. Mas a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, querendo os reis da terra ou não, querendo a liderança da terra ou não, querendo os poderosos da terra ou não, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único que tem poder para perdoar os nossos pecados. Jesus Cristo é o único que está à direita do Pai, e lá ele está dando aos homens a oportunidade de alcançar o perdão dos seus pecados em tempo oportuno. Hoje a palavra de Deus, ela percorre a terra como sendo uma oportunidade de Deus para a humanidade. Jesus Cristo, ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não é o convite de um político, não é o convite de um sábio, não é o convite de um rei, não é o convite de um presidente, mas é o convite do Filho de Deus, aquele que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E esse Filho de Deus, ele faz um convite para toda a humanidade: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Hoje Jesus Cristo, ele se manifesta através da sua palavra como sendo uma porta de salvação, uma esperança de salvação, um socorro bem presente na hora da angústia para aquele que quiser receber. Porque hoje ele está mandando com que a tua palavra seja espalhada pela terra, dando oportunidade aos homens. Mas a Bíblia fala que um dia ele voltará, só que quando ele voltar, ele não vai voltar para morrer numa cruz. Quando voltar, ele não vai voltar para ser chicoteado. Quando voltar, ele não vai voltar para ser humilhado, mas a palavra de Deus fala que ele vai voltar e vai vir como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Aí a Bíblia fala que aquele que nele creu receberá a vida eterna, mas aquele que não creu receberá a condenação eterna. Por isso eu digo para você, para terminar a minha palavra, Jesus Cristo, ele disse, ao falar do plano de salvação, ele disse que o caminho para o inferno é uma porta larga, com um caminho espaçoso, e a multidão não está indo para o inferno, mas o caminho do céu é uma porta estreita, um caminho apertado, e poucos vão encontrar. Eu quero dizer para você, o fato da multidão estar indo para o inferno não quer dizer que você tenha que ir, porque hoje a palavra de Deus, ela chega até você para dizer para você: Jesus Cristo te ama e ele tem um convite de salvação para salvar a sua alma. Entrega a tua vida a Jesus enquanto é tempo, porque chegará o dia que muitos vão procurar, mas será tarde demais. Nós vemos, por exemplo, tantas pessoas
pessoa procurando conhecer os centros históricos, procurando conhecer os pontos mais bonitos da cidade, mas poucas pessoas preocupam aonde vai passar a eternidade, porque o homem sem Deus, a sua eternidade será no estado eterno de condenação. Mas o homem que aceitar Jesus Cristo, a Bíblia fala, pode ser que enquanto passou por essa terra, não comeu das melhores comidas, talvez enquanto passou por essa terra, não pôde vestir das melhores roupas, não pôde visitar os lugares turísticos mais bonitos deste mundo, mas eu quero dizer para você, se ele morreu com Jesus, a salvação não está à tua espera. Mas para aquele que gozou o melhor dessa terra, para aquele que viveu como um rei, como um sheik, como um sultão, aquele que viveu como um doutor, mas se morrer sem Jesus, a Bíblia fala, morreu na condição de um pobre miserável pecador, que está indo de encontro ao teu Criador, mas está indo com a mão vazia. Por isso eu pergunto hoje, se Deus pedir a tua alma hoje, o que tens preparado para encontrar com o teu Criador? Se Deus pedir o fôlego de vida que está contigo, mas que pertence a Ele, e você tiver que encontrar com teu Criador, o que tens preparado para encontrar com teu Criador? Quantas pessoas não querem saber de nada, mas sem levar em conta que a terra que você está pisando, quem criou foi Deus. Esse sol que está sobre a nossa cabeça, quem criou foi Deus. As nuvens que estão passeando sobre a nossa cabeça, quem criou foi Deus. Por isso mesmo, em cima da criação de Deus, debaixo da criação de Deus, vivendo na criação de Deus, o homem insiste em rejeitar Deus como seu Salvador. Mas virá dias em que a Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante do Criador para dar conta daquilo que fez nessa terra. E hoje, Jesus Cristo te convida para a salvação. Se você nunca pensou onde passará a tua eternidade, pare, pense, siga até Cristo, porque hoje o teu coração ainda está batendo, o teu sangue ainda está circulando. Você tem a oportunidade de averiguar se essas coisas fazem sentido ou não. Sabe por quê? Porque a Bíblia é o mapa do viajante, a Bíblia é a espada do soldado, a Bíblia é o guia do cristão, a Bíblia é a luz deste mundo, a Bíblia é o pão da vida eterna, a Bíblia é a palavra de Deus que nos conduz nessa terra enquanto estamos andando, para encontrarmos a informação sobre a existência do Criador que nos colocou num plano, mas que um dia vai pedir conta de tudo aquilo que nós fizemos nessa terra. Deus abençoe tua vida. Se você ainda não parou para pensar em Deus, pare. Pense enquanto é tempo, pare hoje, porque amanhã poderá ser tarde demais. Quantas pessoas que estão me ouvindo hoje nunca mais vão me ouvir? Quantas pessoas que estão me ouvindo hoje nunca mais vão me ver? Mas a palavra que eu prego é um conselho de Deus para você. Acerta a tua vida enquanto você está vivo, porque chegará um dia que os teus olhos vão fechar, o teu coração vai parar, e você vai estar diante de Deus para prestar conta do que você fez nessa vida. E a Bíblia fala que quem não receber o perdão de Deus em Cristo Jesus já está condenado. Jesus Cristo te ama e quer te salvar. Deus abençoe.